Hoje, quando preparávamos a liturgia, vimos que em dois momentos do ano, esse texto se destaca de Jesus no chamado Monte da Transfiguração. É nesse período em que termina a chamada Epifania, e sempre bom lembrar que o ano cristão está dividido em diferentes estações, e são estações que procuram lembrar momentos da história da salvação, momentos diferentes da atuação de Jesus e nos conduzir numa caminhada de compreensão desta nossa relação com o nosso Criador, de compreensão da nossa fé e de como vivê-la diariamente. E a Epifania nos lembrou a importância de sermos cada um e cada uma aqueles que devam refletir a luz de Cristo no mundo. Epifania justamente quer dizer isso, Jesus se revelando a todas as pessoas. E em alguns momentos o povo de Deus no Antigo Testamento teve esta compreensão de que era um povo escolhido para ser a luz de Deus para todas as nações. Em outros momentos não teve tão claro isso e se sentia um povo muito exclusivo, e Deus meio que propriedade dele. Mas em outros momentos compreendia melhor e cumpria a sua missão de irradiar a luz de Deus e de caminhar com fé e confiança, apesar das dificuldades enfrentadas na sua história. E a festa de hoje, a lembrança de hoje de Jesus no Monte da Transfiguração, está justamente no final desse tempo da Epifania e anunciando um tempo novo que começa, que é a Quaresma, que é uma festa, ou um tempo, aliás, já desde os primeiros séculos da Igreja cristã, tem observado e tem cuidado para era inicialmente de preparação para o Santo Batismo. Então, durante a Quaresma, as pessoas se preparavam para serem batizadas ou batizarem seus filhos. E hoje nós temos alguns que estão conosco celebrando porque se preparam para batizar seus filhos. É um tempo muito apropriado, que vão receber o batismo. E também um tempo de lembrança da importância do jejum, da importância da oração, da importância de fazermos o bem. E sempre a liturgia da igreja vai lembrar esta importância, e o cerne, o centro da liturgia sempre vai recordar a importância da coerência, a importância de demonstrarmos em atos e gestos muito concretos o amor de Deus. E se a gente lembra o que ocorreu na liturgia um pouco antes da confissão que pronunciamos em conjunto, uma confissão comunitária, um pouco antes foi proclamada o resumo da lei de Deus dada a nós por Jesus: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. E aí em seguida a liturgia convida para que confessemos nossos pecados, ou seja, olhando a lei de Deus, a vontade de Deus para toda a humanidade, então nós comparamos nossa vida com a vontade de Deus, e aí então nos colocamos refletindo sobre aquilo que temos feito, temos deixado de fazer, desejando a bênção de Deus, a absolvição de Deus, a força de Deus, a inspiração de Deus, a luz de Deus, para então nos reerguermos e continuarmos nossa caminhada. Então, muitas vezes, e eu gosto de lembrar isso,
não para vocês, mas também muito para mim, né? E eu sou um dos que digo que para mim é muito fácil, muito simples, dentro do templo, ser tocado de forma especial e participar da liturgia com emoção e sentir mais perceptivelmente, talvez, a presença de Deus. Mas no dia a dia da vida, fora do templo, essas coisas não são fáceis, né? Normalmente nos afastamos, né, do caminho, do convite de Deus, né, para sermos luz, refletirmos a sua luz e amarmos misericordiosamente uns aos outros. E neste dia em que Jesus está no monte, os mesmos discípulos que estavam com ele no momento antes dele ser preso, ser condenado e morrer na cruz, Jesus foi ao Monte das Oliveiras, ao Jardim das Oliveiras, para orar. E interessante que também ali os discípulos dormiram, né? Agora no Monte da Transfiguração, Jesus vai a um lugar à parte com os discípulos e eles de novo dormem, né? Parece que eles estão sempre com sono atrasado, né? Com sono profundo, né? E Jesus fica meio que só, né? Abandonado por seus amigos em alguns momentos, né? Ou em vários momentos. E quando li esse texto e pensando no domingo, né? Eu disse, puxa vida, quantas vezes a gente não está dando um cochilo, né? Um cochilo não percebendo a presença de Jesus, não percebendo o desafio de Deus para nós, não percebendo a nossa grande missão, né? Descuidando disso. E não porque Deus vai condenar, não porque Deus não vai perdoar, não porque Deus não vai nos querer, mas simplesmente porque é a proposta de vida que leva à vida plena e à vida em liberdade. E uma das palavras de Paulo de hoje, a Esther leu, que mais me chama a atenção é sobre a liberdade. O Espírito de Deus está sobre vocês para vocês viverem a liberdade. E eu tenho destacado, né, que nossa igreja não é a igreja do faça isto ou faça aquilo. Nós vamos estar te observando, nós vamos estar te excluindo ou incluindo, dependendo do que tu tenhas feito. Eu tenho destacado que nós buscamos e desejamos viver com liberdade. E isso é uma grande responsabilidade, né? Viver com liberdade pela força e com a força do Espírito de Deus. E se isso acontece, certamente o que fizermos vai construir, né? E não destruir, vai aproximar e não afastar, vai estabelecer laços e não levantar muros. E justamente Paulo vai desenvolver muito esta visão de viver a plenitude da vida cristã, experimentando a liberdade no Espírito de Deus, que leva à compreensão de que todos somos um em Cristo, que Cristo derrubou todas as barreiras de separação, que todas as pessoas são uma em Cristo e que o Espírito de Deus deve nos levar à fraternidade, ao diálogo, ao respeito, à inclusão e não à divisão e à exclusão e ao ódio. Então vejam que compromisso grande é o convite de Deus para que vivamos esta experiência em Deus. E embora eu acho que muitas vezes alguns líderes nossos da igreja anglicana no Brasil e no mundo, muitas vezes se esforçam para que a igreja seja uma igreja
doutrinal. E normalmente, quando a ênfase é doutrinal, o amor acaba ficando em segundo plano e a instituição em primeiro plano. Uma inversão, né, do Evangelho e da instituição. A instituição deve estar a serviço do amor de Deus e não a doutrina ser o mais importante. E por isso é tão importante termos um livro de oração na igreja anglicana, porque nós, lendo a liturgia, proclamando a liturgia, orando a liturgia, porque nós desejamos ser ou devemos ser aquilo que oramos. Aquilo que nós oramos deve refletir as nossas ações, os esforços nossos para que isso aconteça. E aí então a liturgia não se torna, às vezes eu ouço isso, né? Todo domingo a mesma coisa, repetimos a mesma coisa. Aí ela não se torna a repetição de um rito, mas aí ela se torna a vida celebrada, né, pelas palavras também, pelas orações também. E está aí a beleza da liturgia e a importância da liturgia para nós, como centro na nossa vida cristã. E eu vejo que esses propósitos cristãos, lembrando a formatura que eu falei inicialmente da nossa sobrinha Gabriela, e também é tu que é Cristina? Então tem a formanda aqui, a Cristina. E eu vejo que em todas as formaturas, eu acho fantástico o convite de formatura. Por quê? Tem coisas tão bonitas escritas ali, né? Tem homenagem aos pais, homenagem aos mestres, homenagem aos namorados, companheiros, né? Homenagem ao funcionário que mais se destacou, homenagem, né? E eu acho fantástico o juramento, né, dos profissionais. E como são significativas, né, o juramento e os propósitos da profissão. Aí eu fiquei pensando lá eu acho que na formatura de letras tinha uns 30 jovens lá. Eu fiquei pensando, o que leva 30 jovens a se prepararem para serem professoras, né? Professores, só tinha um rapaz, né? Eram 29 meninas e um rapaz. O que leva, né, esses jovens, né, contrariando, né, toda uma realidade, né? Não é uma das profissões mais retosas, né? E não é uma das profissões mais valorizadas e reconhecidas pela sociedade. Ao contrário, o que leva, né, os jovens? E especialmente nesse tempo, né, eu se estivesse estudando para ser professor e visse acontecimentos como o de 29 de abril, de aqui do Paraná, de Curitiba, e de outras datas também que eu não lembro, no Rio Grande do Sul, Goiás, Brasília, né, os professores literalmente levando balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo na cabeça, né? Eu já teria desistido se estivesse estudando. Não é estudar para isso, mas estudar para ser professor, né, para ser nutricionista, né, que várias profissões, né, não são valorizadas como deveriam ser, né? E tanto o professor como o nutricionista são fundamentais, né? Uma alimentação adequada, né, e uma educação adequada são fundamentais para uma saúde integral do ser humano, não é verdade? Aí pode agregar a medicina, aí agregar outras disciplinas que vão ser tão importantes, né, para a vida humana. E esses belos propósitos, né, que a gente vê nas formaturas e que a gente vê nas pessoas se dedicando como profissionais, né, para a sociedade, né, eu acredito que os jovens, quando se formam,
tem o sonho de realizarem isso, com certeza, tem o sonho, né? E nós, quando oramos essas coisas tão bonitas, né, eu acredito que nós também temos o sonho de que isso se realize, né? Mas alguma coisa acontece na nossa caminhada e às vezes esse sonho fica mais distante, ou nos perdemos na construção do caminho que leve a isso. Mas a liturgia convida a que nos reunamos de novo, para que lutamos de novo, para que busquemos a presença de Deus de novo, para que busquemos a sua luz, a sua força e continuemos adiante, né? Porque isso vai nos realizar como pessoas, né? Então, vejam bem que falar rezar, orar esses bons propósitos, ou prometer esses bons propósitos no início de uma carreira, de uma profissão, não são coisas assim, puxa, mas isso nem devia existir, o mundo está perdido, né? A sociedade não tem mais jeito, né? Nós devíamos ser político que ganha bem e faz pouca coisa, né? Nós devíamos isso, devíamos aquilo e tal. Mas algo nos inspira, nos fortalece para que não recuemos, né? Para que abracemos estas coisas, estes ideais e vamos adiante, né? Então, essa teimosia a gente viu no povo de Deus durante a caminhada, né? A gente vê em várias situações no nosso entorno, né, de pessoas que vivem realidades adversas, dificuldades, mas tenazmente querem ir adiante e buscam viver dentro de preceitos éticos e buscam viver plenamente a sua cidadania e a sua fé, apesar de muitas coisas negarem isso ou convidarem a tomar outro caminho, né? Então, o convite é para que olhemos para Jesus Cristo e não fiquemos fora do mundo, fugindo da realidade e do contexto social, econômico e político em que estamos vivendo. O convite é para que desçamos do monte e continuemos nossa fé, nossa caminhada e nossa vocação. E a gente não continuou lendo o texto hoje do Evangelho, mas descendo do monte já se apresentou alguém que precisava de libertação e de cura e de força e de luz para a sua vida, e Jesus e os discípulos lhes concedem essas coisas e o homem é libertado e reincluído na sociedade, fortalecido na sua fé e começa uma nova vida. Então, desçamos do monte, né? Então, sair do templo é como descer do monte e assumir então ali a sua caminhada, a sua responsabilidade no dia a dia da vida.